Quanta luz. Número 1, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meus amigos, com a graça de Deus, aqui estamos nessa noite. Chegamos aqui amparados, inspirados pelo alto. Não por acaso também os que nos acompanham pelas redes sociais estão conosco.
essa sintonia fraterna, formando assim um único templo espiritual, muito além das fronteiras físicas dessa casa, acolhendo a todos com todo amor. Agradecemos todo o carinho da espiritualidade, em especial os nossos mentores, que chamamos de anjo de guarda. Esse amigo que nos envolve num abraço renovador, nos transmitindo coragem, serenidade. Sentimos assim que somos conduzidos, acolhidos por Maria de Nazaré, com seu manto de luz que sereniza, tranquiliza o nosso coração, os nossos pensamentos. E ela nos encaminha à presença do Cristo, a luz da humanidade, o nosso amigo Jesus. E Ele nos oferece a sua paz transbordante, paz que o mundo não pode proporcionar. Essa paz de espírito que aqui estamos aprendendo a cultivar com seus ensinamentos. E assim rendemos graças ao nosso Pai Criador, o supremo doador da vida. E a Ele dizemos a oração que Jesus nos deixou quando esteve aqui entre nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E na Tua presença, Pai, nós nos ajoelhamos espiritualmente, agradecendo essa oportunidade. Às vezes chegamos aqui abatidos, aflitos, confusos, ansiosos, descrentes. Que essa luz possa nos fortalecer nessa noite, nos renovar, nos iluminar, nos dar o entendimento, Senhor. Nos dê o entendimento que nos proporcione a paz. Que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Primeiramente, alguns recados, rapidamente. Nós temos aí as programações na casa. Quem tiver interesse de frequentar mais a casa, conhecer, no Instagram e no Facebook temos lá toda a programação. Aqui na frente também temos o cartaz. Mas ressaltando aqui que a assistência espiritual de adulto, a partir dos 13 anos, né, que a gente fala, que temos aí a assistência espiritual infantil, que é sexta-feira. Toda sexta-feira nós temos aí o atendimento com as crianças, às 19h15, a preleção às 20 horas, a evangelização infantil, o círculo de paz, às 8h30, a pré-mocidade, a mocidade, temos antes, às 18h30. Temos a assistência espiritual na terça-noite, às 19h15, a partir das 19h15, e na quarta-feira, às 2h15. E temos uma turma nova de Escola de Aprendizes do Evangelho, na verdade é a Vivência Doutrinária, que ainda tem os passos coletivos, como aqui na assistência espiritual. Vai começar dia 4 de abril,
às 17 horas. Precisa chegar aqui um pouquinho antes. E temos uma em andamento, já no curso básico, Entendendo o Espiritismo, às segundas-feiras, às 16 horas. Tem que chegar aqui também um pouquinho antes. Tudo bem? Então vamos lá. Para quem está em casa, vamos aproveitar esse momento como o Evangelho no lar. Né? Prepare aí sua água para frutificar. E quando a gente chegar em casa, a gente também coloca a nossa aguinha, faz uma oração, porque a água ela recebe esses fluidos. E ela nos beneficia, trazendo, às vezes, até um medicamento que nós precisamos. Ela modifica as nossas células. Né? Nós somos 70% água. Então, quando a gente faz uma oração, pede para a espiritualidade, pede para Deus, a gente vai receber aquilo que a gente precisa. Né? Então, vamos lá. Vou ajustar aqui meu óculos. Eu não tenho ainda óculos. Eu tentei me adaptar com óculos multifocal. Não deu. Embaça tudo. Vamos lá, meus amigos. Hoje, simbolicamente, a gente está aí celebrando, principalmente entre os católicos, né? Nossos irmãos católicos, o Domingo de Ramos. E todos nós conhecemos essas celebrações que, essa particularmente, nós estamos relembrando o momento que Jesus adentra em Jerusalém e ele é recebido com toda alegria, usando nas alturas. Eles colocam os ramos, né, para ele passar ali, porque aquilo era digno de um rei, era reconhecido como um rei. Mas aquilo tudo era uma profecia sendo cumprida. O profeta Zacarias, há muitos anos, há quase 1000 anos atrás, ele fala que o Salvador entraria em Jerusalém montado num jumento, demonstrando a humildade, a simplicidade. E até hoje ainda muitas pessoas esperam o Messias montado num cavalo, um grande guerreiro, aquele que vai, através da guerra, infelizmente ainda muitos acreditam nisso, que vai trazer alguma mudança. A guerra só trouxe dor e sofrimento. Né? E Jesus veio trazer uma grande revolução, mas não é uma revolução externa, é uma revolução interna. O convite que ele faz não é para fora, o convite que ele faz é para dentro. O reino de Deus que ele nos traz não é um reino de Deus de quimeras para fora, é um estado de espírito, é um modo de viver. Então todos estavam aguardando um revolucionário, alguém que ia dar um ponto final na dominação romana, mas não aconteceu isso, e se frustraram. Então aquele mesmo povo que gritava, hossanas nas alturas, né, reconhecendo ele como grande Messias, Salvador, uma semana depois estavam pedindo a crucificação dele, porque estavam frustrados. Jesus não fez nada daquilo que eles esperavam. E às vezes, meus amigos, fazendo uma conexão já com a lição de hoje, nós estamos assim, esperando que Deus faça um milagre de uma hora para outra, resolva as nossas vidas de uma hora para outra, e a gente se decepciona. Mas Deus age em silêncio, como diz Emmanuel. Deus age em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. A todo tempo Ele está agindo. Basta pararmos para observarmos a sua bondade. Nesse exato momento, o que Deus está fazendo por nós? Cada molécula de ar que respiramos, é Ele que produz. Cada batida do nosso coração, é Ele que permite. Cada célula do nosso corpo. Todo o nosso sistema nervoso, é a inteligência suprema que desenhou isso. Nós não somos frutos do acaso, simplesmente de uma explosão. Nós somos filhos de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Ele habita em nós. O seu Espírito pulsa em cada um de nós. Então, se não tivermos os olhos de ver, esse Deus de grandes maravilhas vai passar despercebido. Como passou em Jerusalém, esse que representava Deus na terra, Jesus, passou despercebido. Né? E aí, a lição de hoje, de número 23, tem como título Ante o Sublime. Nós estamos diante do sublime.
Se a gente parar para prestar atenção na vida, ela é um grande milagre. Tem uma frase de Einstein que ela diz assim: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um grande milagre. E a verdade é essa. A minha filha fez medicina. De vez em quando os livros dela ficavam espalhados na casa. Hoje ela já está indo longe, né? E aí eu parava para ver aqueles livros e eu ficava admirado. A perfeição da máquina humana. Aquilo não é fruto do acaso. Aquilo é uma inteligência que criou de forma minuciosa. Quando a gente parar para pensar, a nossa visão, a visão é um espetáculo. Somos capazes de captar cores, né? Nenhuma máquina no mundo consegue fazer isso. Os sons, cheiro, perfume. Nós somos capazes não só de sentir fisicamente, mas perceber intuitivamente energias. Percebemos a movimentação, um ambiente que está agitado, um ambiente que está... Nós somos perfeitos. Somos criados à sua imagem e semelhança. Isso só falando do corpo físico. Mas aí Jesus fala assim para a gente: olhai os lírios nos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses. Se Deus veste assim as ervas que amanhã são queimadas, quanto mais vós, homens de pouca fé. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, a passagem hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15. Atos dos Apóstolos são todos aqueles acontecimentos após a crucificação de Jesus. O que aconteceu? Como é que foi o movimento dos primeiros cristãos, né? Então, foram alguns relatos dos primeiros apóstolos sustentando as igrejas primitivas. E um desses relatos está falando de Pedro. Pedro, ele teve uma visão que ele ia acolher um soldado romano, um centurião. O centurião é o responsável por 100 soldados. Naquela época, era um homem de grande importância para o poder de Roma. E esse homem também era um homem bom, era um homem que orava, que buscava em suas orações uma direção espiritual. E ele também teve um sonho, e um anjo dizia para ele procurar esse tal de Pedro, o apóstolo. E ele foi atrás. Só que Pedro, ele ficou um pouco assim desconfortável. Como eu, um judeu, vou acolher um romano na minha casa? Era uma contradição. Mas a espiritualidade diz para ele: não faças tu comum o que Deus purificou. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, se é romano, se é judeu, se é grego, se é europeu, brasileiro. Não, são humanos, são pessoas que estão precisando de ajuda. E esse soldado estava precisando de ajuda, esse centurião. E aí Pedro acolheu esse soldado chamado Cornélio, foi convertido ao cristianismo. E aí vamos ver o que Emmanuel nos fala. Existem expressões no Evangelho que a maneira de flores a se salientarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Então a gente vai tirar esse ramo, essa pequena passagem do Evangelho. Não faças tu comum o que Deus purificou. A voz celeste, continua Emmanuel, que se dirige a Pedro, o apóstolo, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Eu comparo assim, meus amigos. A gente foi inscrito, foi matriculado na escola da vida. Aqui é uma escola que Deus nos preparou com todo amor para o nosso avanço espiritual. E é uma escola muito bem preparada. E a gente está aqui, nesse momento, aprendendo
desenvolvendo as nossas potências. O pessoal da espiritualidade está lá, poxa, eu queria estar lá agora. É uma escola abençoada das almas. A gente não percebe, mas sabe quando você vai visitar uma escola? Nossa, que escola bonita, cadeiras, carteiras para os alunos, materiais, professores, bons professores. E às vezes a gente está ali tendo aula e não percebe a bênção. E assim é a nossa existência aqui. A gente não percebe a riqueza que está nos cercando, as bênçãos, as inúmeras oportunidades de crescimento que estão sendo colocadas diante de nós. Continua Emmanuel. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Aqui eu lembrei de uma música do Zé Ramalho. A frase: o cego procurando luz na imensidão do paraíso. Às vezes a gente está assim. Cadê o paraíso? E ele está aqui dentro. Basta olharmos para dentro. E iluminarmos os nossos olhos, porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não é? Continua ele. Quantos milênios a reflexão? Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos obstáculos foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? É o que a gente estava falando agora há pouco. Quantos séculos para formar o nosso organismo? Desde a formação da terra até chegar a essa condição. Quanto cuidado nessa criação. Continua ele. A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. A vida é assim, ela começa numa pequenina semente. Às vezes a gente está aqui e nem entende por que está aqui. Mas é uma semente que cai de espiritualidade no coração da gente e que amanhã vai começar a brotar. E essa flor vai começar a florir. E outros frutos vão chegar. E vão se multiplicar. E a potência que existe numa semente é infinita. É o que ele está falando aqui. A gente consegue contar quantas laranjas existem numa semente? A gente consegue contar quantas coisas boas existem de um sentimento nobre? Um único sentimento, o sentimento da gratidão. Eu tenho feito esse exercício em casa, no Evangelho no Lar. Eu falo ali, o que a gente tem para agradecer hoje? O ar que a gente respira, o alimento, um banho, um amigo, um familiar, uma oportunidade que seja pequena, a capacidade de raciocinar, a capacidade de falar, de andar. Aí continua ele. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. É o sagrado no ordinário, meus amigos. Às vezes a gente está tendo uma grande oportunidade do dia. Uma bênção enorme. Às vezes é só o fato de levantarmos. Já temos que agradecer.
E aqui eu lembrei de uma história do Jerônimo Mendonça, que era conhecido como o Gigante Deitado. Esse homem nasceu na saúde normal, até os 17 anos, era forte, era conhecido como Tarzan, de tão forte que ele era. Ele conheceu Chico Xavier, né? Mas antes dele conhecer Chico Xavier, ele passou por um processo de muita dor. Ele teve um problema de saúde muito grave e ele ficou paralítico. Paralítico, ele começou a perder a visão. E ele tinha duas formas de viver: ou eu vou viver sofrendo, ou eu vou ter uma grande motivação para levar isso para outras pessoas. Eu não vou me entregar. E ele cresceu na doutrina espírita, conheceu a doutrina espírita, conheceu o Chico Xavier. E ele começou a falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da doutrina. E ele começou a fazer palestras. Sabe como que ele ia nas palestras? Numa maca. E as pessoas não entendiam tamanha força que vinha do seu espírito. E a mãe dele também não entendia. Ela falava assim para ele: filho, como é que pode você, de todos os meus filhos, você é o que mais sai de casa, sendo paralítico? E ele falou assim, e ela até falou assim: eu vou começar a acreditar na doutrina espírita, na reencarnação. E ele falou assim: mãe, a pior paralisia não é do corpo, é a paralisia da alma. E eu vou dar o meu melhor até o fim dos meus dias. E ele tem uma palestra, está no YouTube essa palestra, é bem antiga, está em preto e branco lá. É a alegria de viver. É aquela palestra que dá um chacoalhão na gente. Que faz a gente abrir os olhos e ver como que a vida é perfeita e grandiosa. E o quanto que a gente tem para agradecer. Tem uma música evangélica que diz assim: quantas bênçãos em nossas vidas. Quantas bênçãos. Quantas são? Não vai caber nas mãos. Eu acordei, eu estou tendo uma oportunidade. Às vezes a gente está passando uma grande dor, uma grande luta, uma grande aflição, mas a doutrina vem e nos traz um grande consolo. A vida não cessa, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Os que se amam vão continuar se amando e vão continuar conectados pelos laços do coração. Não existe adeus para sempre. Até para a morte a doutrina colocou uma resolução. Então vamos acalmar nosso coração e agradecer. E assim vamos tranquilizar nossa mente. E nesse momento vamos elevar nosso pensamento mais uma vez e deixar fluir do nosso coração o que temos de melhor. Às vezes chegamos aqui abatidos, aflitos, tristes, mas se deixarmos fluir dentro de nós aquela pequena luz, vai se expandindo, vai ganhando expansão, vai ganhando espaço, vai contagiando aqueles que estão à nossa volta, ultrapassando as fronteiras desta casa, dos nossos lares, abençoando a todos que estão à nossa volta, enchendo de vida, de alegria aqueles que convivem conosco. Nós pedimos pela nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta Terra, que passa por grandes modificações, por grandes conflitos, por dores. Vamos iluminando o nosso planeta, acalmando os corações, as guerras. Nós somos poucos, mas esse pouco leveda toda a massa. Ilumina um coração de cada vez. E nós assim pedimos por esta casa que nos acolhe. E humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos, necessitados que somos da sua bondade e do seu amor. E nesse momento vamos nos preparando para recebermos do alto os eflúvios do passe coletivo da noite de hoje, cantando a música 91.
É hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual. Uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta este calor. A oração renovará o teu viver. E assim, meus amigos serenos, ficamos bem receptivos, lembrando das palavras de Jesus quando Ele curava, iluminava as pessoas. Ele sempre dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E essa luz se espalha nos seus corpos, cada célula, sistema nervoso central, periférico, médicos, enfermeiros do plano maior atuando em seus corpos. E o médico dos médicos, Jesus, trazendo o equilíbrio e a paz que deve ser cultivada através da oração, da prática do bem, da gratidão. Que assim seja. Música 33, terceiro parágrafo. Irmãos do astral, tem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil. Socorristas, amigos, elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouvis a palestra. Tudo vai melhorar, vai melhorar. Teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Voltar pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre será. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Meus amigos, a vitamina de hoje é bem simples. É um exercício que a gente vai fazer durante a semana. É o da gratidão. Às vezes a gente vai passar por momentos difíceis, mas a gratidão é cientificamente comprovada. Ela ilumina o córtex pré-frontal. Quando a gente começa a agradecer, a gente ilumina esse córtex aqui, pré-frontal, e começa a ter mais claridade para agir, para reagir também. Em tudo, dai graças. São palavras do apóstolo Paulo. Em tudo, dai graças. Que Deus abençoe a todos.
e sejamos bênção na vida de todos. Muita paz. Muita paz, amigos.